Olá pessoal, hoje eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês. Eu queria comentar hoje sobre um assunto que pode ajudar muita gente que sofre com dor de cabeça, tá? Com zumbido no ouvido e até mesmo dores na face. Então, se você conhece alguém que sofre frequentemente com essas dores, já marca aí o seu amigo, a sua amiga nos comentários, ou mesmo encaminha para o grupo da família essas informações importantes que eu vou passar agora. Então, pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Aguiar, cirurgião bucomaxilofacial, e a mensagem de hoje é dedicada para esses amigos, para esses parentes, para esses conhecidos da gente que vivem com dor de cabeça, enxaqueca, zumbido no ouvido, que muitas vezes deixam de comparecer às festas, às reuniões, aos compromissos sociais, porque estão com dor de cabeça, com enxaqueca, com zumbido, com a qualidade de vida ruim, ok? Então marca eles aí para eles não perderem essas informações que eu vou passar agora. O zumbido é um impulso que o nosso ouvido manda para o cérebro, que ele identifica como uma onda sonora, como um ruído bem baixo, inaudível a outras pessoas que possam estar no mesmo ambiente, às vezes um ambiente que está sem nenhum barulho, e a pessoa tem a percepção de um ruído, de um chiado que fica constantemente com uma intensidade bem baixa, mas que incomoda muito devido à constância. Então essa pessoa vai para um ambiente silencioso e nesse ambiente silencioso essa percepção auditiva ela se propaga, ela fica permanente ali no ouvido. É como se fosse uma ilusão auditiva. Ninguém mais naquele mesmo ambiente está percebendo aquele som, mas para ela aquele som é muito perceptível e incomoda bastante. De uma maneira geral, o ouvido da gente capta ondas sonoras de 20 a 20 mil Hz de frequência. Entretanto, algumas pessoas extrapolam essa regra e conseguem escutar infrassons ou ultrassons. São frequências que ultrapassam esses limites. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um super ouvido acaba tendo uma percepção de um som que ninguém ao redor está escutando. Esses ultrassons e esses infrassons, eles estão presentes em todos os ambientes praticamente. Porque na casa da gente, a lâmpada, o liquidificador, a televisão, o controle remoto, o celular, o fio de alta tensão que passa em frente à casa, a torre de celular que está próxima, todos os equipamentos eletrônicos e elétricos, eles emitem ondas eletromagnéticas. Então, para quem tem uma super audição, isso pode ser um problema, tá? Então, este é um quadro diferente. Então, uma pessoa que tem uma super audição deve evitar ficar num ambiente com muitos aparelhos eletrônicos, por exemplo. Opostamente a isso, pessoas à medida que envelhecem vão perdendo a capacidade auditiva. E essa capacidade auditiva reduzida também é um fator que pode desencadear zumbido no ouvido. Então, as principais causas do zumbido são a perda auditiva, tá? Infecções, inflamações, podem ser bucais, inflamação de garganta, inflamação da articulação temporomandibular, corpo estranho, excesso de cera. Essas são as principais causas, assim, uso de remédios, algumas medicações também provocam zumbido, pessoas que usam fone de ouvido por muito tempo, pessoas que trabalham operando máquinas com alta intensidade de barulho, máquinas muito barulhentas e não usam o protetor auditivo. Então, essas são as situações assim principais que causam o zumbido. Esse zumbido ele apresenta de formas diferentes de pacientes para pacientes. Alguns relatam como se fosse um apito,
outros como se fosse uma estação de rádio fora do ar, né? Aquela estática, outros com uma sensação de cachoeira, uma água escorrendo, pacientes que falam que sente uma pressão, como se fosse uma panela de pressão, um chiado dentro do ouvido. Então, isso varia de paciente para paciente. Então, o estilo de vida saudável previne o aparecimento do zumbido, porque uma má alimentação, paciente diabético, hipertenso, normalmente pode apresentar esse zumbido. Essa questão da hipertensão também é bastante frequente, o paciente relatar zumbido. Algumas medicações para ansiedade, para depressão também podem gerar isso, tá? Então a pessoa que não dorme bem, anda muito estressada, bruxismo, são questões que agravam ou desencadeiam o zumbido. Então o tratamento envolve levar uma vida mais saudável, alimentos de boa qualidade, evitar o estresse, dormir bem, evitar uso de remédios, ambientes muito barulhentos, tá? E quando você, digamos, sai dessa questão da prevenção do zumbido e vai para um tratamento mais efetivo, o ideal é procurar inicialmente um otorrino, que vai poder avaliar o seu aparelho auditivo, a sua garganta, tá? Ver se você não tem nenhuma inflamação de ouvido, nenhuma inflamação de garganta, nenhuma sinusite que possa estar causando essa inflamação do ouvido e esse zumbido. Depois de procurar um otorrino e ele te relatar que não encontrou a causa desse zumbido, você deve procurar um cirurgião bucomaxilofacial. Nós, cirurgiões, vamos avaliar se você tem alguma infecção bucal, algum dente com contatos prematuros, alguma infecção dentária, algum canal maltratado. E também vamos avaliar sua articulação temporomandibular, que devido à grande proximidade da articulação com o ouvido, é uma das principais causas de zumbido no ouvido, a articulação temporomandibular inflamada. Problemas da arquitetura do esqueleto facial muitas vezes sobrecarregam as articulações. Então a pessoa que tem um queixo muito grande ou o maxilar superior retraído, são situações que vão sobrecarregar a força na articulação temporomandibular. Então essa articulação sendo sobrecarregada, ela inflama. Inflamando pela proximidade com o ouvido, que é menos de 1 centímetro, isso pode desencadear uma inflamação no ouvido concomitantemente e, obviamente, um zumbido seja originário por conta dessa inflamação da articulação. Nem sempre o paciente tem zumbido, tá? Quando tem uma disfunção da articulação temporomandibular, mas muitas vezes ele tem dor, tá? Que confunde com uma dor de ouvido ou mesmo com uma enxaqueca. Então, à medida que essa articulação temporomandibular inflama e essa região toda ela é inervada por ramos do nervo trigêmeo, então a gente tem aí um quadro de dor trigeminal. Essa dor ela pode ser uma dor reflexa na região temporal, na região da maxila, na região da mandíbula, até mesmo na região frontal, tá? Então, uma inflamação de ouvido, uma inflamação de garganta, uma inflamação da faringe, da articulação temporomandibular, podem ter sintomas parecidos. Então, à medida que você vai excluindo, passou com o otorrino, ele viu, avaliou, não tem faringite, não tem uma sinusite, não tem infecção de ouvido, procure o cirurgião bucomaxilofacial. Porque pode ser muitos pacientes desses com dor de ouvido, com zumbido, com dor de cabeça, com a enxaqueca, que às vezes também o paciente já passou lá com o neurologista, fez angiorressonância, fez vários exames
e não detectou nenhum sintoma físico, nenhum sinal físico que justifique aquela dor de cabeça. Então o problema pode estar na articulação temporomandibular. Ok? Conte com a gente.